Bom, a cultura do cancelamento, ela pode ser definida como um boicote social e profissional a um indivíduo, que pode ocorrer tanto no mundo virtual quanto no mundo real, mundo dos escritórios, das universidades e por aí vai. Esse boicote, ele vem acompanhado por um linchamento moral e, via de regra, um linchamento de repercussão pública. Assim, não existe pessoa que seja cancelada que não tenha antes sido humilhada. Mas é importante frisar que a cultura do cancelamento nas redes é apenas uma das espécies de um gênero muito mais abrangente de comportamento de massa, que é o online shaming, o envergonhamento virtual, numa tradução livre. O ato de chamar atenção e criticar publicamente um comportamento que você reputa como ofensivo. Isso tudo no contexto de uma sociedade cada vez mais pautada e autocensurada pelo politicamente correto, que sacrifica o debate público em nome da hipersensibilidade de pessoas cada vez mais homogêneas de pensamento, mais avessas à divergência e mais ressentidas. O filósofo Luiz Felipe Pondé, em um vídeo intitulado A Cultura do Cancelamento na Internet, ele propõe algumas reflexões interessantes, explorando aí esse fascínio da humanidade ao longo da história pela desgraça alheia e pela humilhação pública. Os alemães até criaram um termo para esse fenômeno, que é o Schadenfreude. Schaden significa dor, dano, e Freude quer dizer alegria. Portanto, ao contrário daquela natural empatia pelo sofrimento alheio, Schadenfreude expressa a emoção sádica de sentir prazer no fracasso do seu próximo. Então, o que leva o professor Pondé a constatar uma triste realidade. Ele diz, aspas, o ser humano gosta de jogar pedra nos outros. E por isso é tão valorosa a lição de Jesus em João 8, 1 a 11, quando ele protege a mulher adúltera do iminente apedrejamento. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Infelizmente, na internet há uma horda de pecadores de pedras na mão, prontos aí para denegrir o seu semelhante e assim ostentar a sua virtude por contraste, sem precisar mexer um músculo e muito menos trabalhar para construir uma realidade melhor. Mas esse fenômeno do apreço pelo linchamento público e a satisfação moral que isso pode gerar é apenas um aspecto subjetivo, psicológico, que embala essa cultura do cancelamento. Tem também um aspecto político, que se apropria e fomenta a divisão social naquela lógica tribalista do nós contra eles. Assim, o cancelamento de vozes dissonantes e, portanto, de vozes inconvenientes, ele se torna uma forma legítima de lutar por uma causa. E a justificativa intelectual para calar o outro, então para censurá-lo, para ignorá-lo, vem da cultura do politicamente correto. Aquele código artificial de vocabulário e de comportamento destinado a não ofender a hipersensibilidade alheia, mesmo que o preço seja a omissão ou mesmo a adulteração da verdade. E aqui a gente deixa a teoria para falar dos efeitos perniciosos, dos efeitos deletérios da cultura do cancelamento, lançando mão de um caso concreto, que foi protagonizado inclusive por um colega nosso. No começo de julho, seguindo uma acertada decisão do Supremo Tribunal Federal, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela retirou a restrição que impedia a doação de sangue por homens que tiveram relação sexual com outros homens. Certo? O autor best-seller, Leandro Narlock, na qualidade de analista, se manifestou favoravelmente a essa medida, inclusive classificando-a como, aspas, muito boa. Mas, pelos seus comentários, o Narlock foi taxado de homofóbico e preconceituoso. Acusações que são bem distantes da realidade que nós aqui da redação conhecemos. Pior, ele teve prejuízos financeiros por causa do episódio, que afetou, inclusive, a sua vida profissional. Por isso, em solidariedade ao colega, e seguindo aí o manifesto dessa emissora, que privilegia os fatos em detrimento das suas enviesadas interpretações, eu retomo alguns trechos da fala do jornalista Leandro Narlock, para que a nossa audiência tenha a exata dimensão da injustiça perpetrada contra ele sob a égide da cultura do cancelamento e do politicamente correto. Aspas. A mudança vai restringir mais a conduta e não o tipo de pessoa, a opção sexual do indivíduo. A polêmica começou porque os homens gays têm uma chance maior de ter AIDS. Em 2018, uma pesquisa mostrou que 25% dos gays de São Paulo, capital, eram portadores de HIV. A questão é que outros critérios para a exclusão de doadores de sangue já restringem os gays que têm comportamento promíscuo. A regra estava injusta com os gays que se cuidavam, que faziam sexo protegido ou então que tinham
um parceiro só, fecha aspas. Uma das alegações da militância LGBTQIA+, é que o jornalista usou uma terminologia inapropriada. O correto seria orientação sexual ao invés de opção sexual. Afinal, a atração erótica ela não é uma questão de escolha. Mas essa foi uma crítica lateral. Leandro Narlock foi acusado de associar a homossexualidade à promiscuidade. Uma acusação que não resiste a uma simples interpretação gramatical e de texto. Ele disse claramente aqui, olha só. Só retomando a exata frase que ele falou. O critério já restringe os gays que têm comportamento promíscuo. Não tem vírgula na frase. Portanto, ele não faz referência a todos os gays, mas uma amostra promíscua dentro desse grupo, assim como existe entre os heterossexuais. E a continuação da frase, ela confirma isso, pois trata de homossexuais que praticam sexo protegido e têm menos parceiros. Então, finalmente disseram que o Narlock estava equivocado quanto aos números, mas o estudo citado ele foi encomendado pelo próprio Ministério da Saúde, publicado numa revista científica especializada e amplamente divulgado pela imprensa, como demonstra essa manchete aqui da Folha de São Paulo. Aspas, em São Paulo, 1 a cada 4 homens que transam com homens tem HIV, revela estudo. Entre jovens de 15 a 19 anos do país, taxa de infecção triplicou. Medo da AIDS e uso de camisinha são menores. O portal G1 ele também repercutiu essa notícia. Aspas, em 12 cidades brasileiras, 1 em cada 5 homens que fazem sexo com homens tem HIV, diz estudo. Agora, se o jornalista Leandro Narlock foi preciso na sua citação dos dados, onde que está o problema? É na ideia de que as informações por ele veiculadas, embora verdadeiras, têm o potencial, ou teriam o potencial, de estigmatizar a população LGBT. E por causa disso, a reação histriônica de uma militância que admite colocar os fatos em segundo plano. Uma militância que cancelou o nosso colega. Então, ao longo do debate, eu vou trazer outros exemplos de cultura do cancelamento, né, e de como isso prejudica a qualidade do debate público, como já antecipou aqui o meu debatedor, o Dr. Bruno. Vamos ao debate, então. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, se me permitir começar, eu acho que o importante é a gente entender que o que está em jogo aqui é uma grande discussão sobre as novas conformidades da própria liberdade de expressão. E eu sempre serei um grande defensor da liberdade de expressão. Eu acho que quem quer falar, desde que não cometa crime, desde que esteja dentro dos esteios da legalidade, deve ter o direito de falar, deve ter o direito de se expressar, ainda que sejam opiniões, ainda que não tenha qualquer embasamento científico, ainda que não corresponda a qualquer observação da realidade ou aos seus maiores delírios. Isso é um corolário da liberdade de expressão.